Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Já falei da Série A3, já falei da Série A2. Vamos falar do Paulistão agora, hein? Pela primeira vez, após a sexta rodada, nós temos os quatro grandes na zona de classificação. É verdade. O São Paulo entrou, finalmente entrou, alcançou o número de pontos com a Ferroviária com um jogo a menos e está na segunda colocação, atrás do São Bernardo. O Santos está um pontinho, venceu na rodada, está um pontinho atrás do Bragantino, também está ali se consolidando. O Palmeiras saiu para disputar o Mundial, voltou, continua líder com 2 jogos a menos, vai se classificar. E o Corinthians, que também tem um jogo a menos, afinal nesse final de semana agora era para ter jogado Palmeiras e Corinthians, e evidentemente passou para março. Com um jogo a menos, o Corinthians também é líder com 10 pontos, 3 a mais que o vice Água Santa, e também está tranquilo. Corinthians e Palmeiras vão se classificar com tranquilidade. O Santos e o São Paulo, se não continuarem tropeçando, parece que estão dando sinais que querem também ficar nesse bolo. Mas veremos. Antes de mais nada, antes da gente debater a sexta rodada, eu quero convidar vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho. Tem o vídeo da Série A2 para você ver todas as rodadas, da Série A3, de seleção brasileira, de clubes, enfim. Convido a vocês e principalmente para você dê seu like, dê sua opinião e fale o que você acha do Paulistão. Bom, vamos começar então com o Paulistão, com o grupo do Corinthians e do Palmeiras. Por quê? Corinthians e Palmeiras jogariam no Allianz Parque esse final de semana. Evidentemente, o Palmeiras voltou no domingo da disputa do Mundial e esse jogo foi para 17 de março. Então o Corinthians com um jogo a menos, 10 pontos, continua na liderança. O Palmeiras com 2 jogos a menos, o Palmeiras tem 10 pontos também, continua na liderança. A situação deles tranquila. Vamos falar do grupo do Corinthians, onde o vice-líder é o Água Santa. O Água Santa que aos pouquinhos o Sérgio Guedes vai colocando o time na briga pela classificação. Vamos lembrar que o Água Santa chegou na primeira, segunda, terceira rodada na zona de rebaixamento. E agora o Água Santa foi jogar em Ribeirão Preto e meteu 2 a 0 no Botafogo. Botafogo ganhou uma no cravo, tá na ferradura. Ganhou do Guarani fora e perde em casa do Água Santa. Álvaro e Dadá fizeram os gols. Aliás, o Dadá tem 3 gols, está brigando pela artilharia, tem 3 gols. E aí o Água Santa foi a 7 pontos e passou o Guarani. Quer dizer, na verdade os dois têm 7 pontos, porque o Guarani também foi a Novo Horizonte e ganhou do Novo Horizontino por 2 a 1. Detalhe, nós estamos na sexta rodada e o Novo Horizontino já jogou 7 vezes. Faltam 5 jogos para o Novo Horizontino, que já demitiu o Léo Condé e anunciou a contratação do Alan Al. O Alan Al, inclusive, viu da arquibancada o time perder. Tem 5 jogos, o Alan Al vai ter que ganhar pelo menos uns 3 para escapar do rebaixamento. Hoje é o lanterninha absoluto e com um jogo a mais. Situação complicada do Novo Horizontino, hein? Guarani 7, mesmo 7 do Água Santa, mas nos critérios está fora. E olha o Novo Horizontino com 1 ponto no grupo do São Paulo, onde o São Bernardo tem 11, São Paulo 7, Ferroviária 7. Quer dizer, para brigar para a classificação, se ele ganhar os 5 jogos, ele vai a 15 e faz a 16. Aí, mas é uma situação dramática. Acho que agora a briga é só rebaixamento. Esquece classificação, que a coisa tá feia. E a Inter de Limeira, do grupo do Corinthians, nesse final de semana, arrancou um empate, mas em casa. Foi ruim. 2 a 2, mas como fez um gol no finalzinho do jogo, o Zeca fez 1 a 0 para o Mirassol, o Ronaldo, um dos artilheiros da competição com 5 gols, empatou. Depois o Rafael Silva, aos 42 do segundo tempo, de cabeça, cobrança de escanteio, fez 2 a 1 para o Mirassol. Tudo caminhava para uma vitória do Mirassol, quando já nos acréscimos ali do segundo tempo, o Lima, um chute forte, a bola bateu na trave, sobrou para o Lima, ele empatou. Moral da história. A Inter de Limeira tem 6, é lanterna, mas está na briga ali, né? 7 Água Santa e 7. Corinthians que caminha tranquilo. E o Mirassol, no grupo do Palmeiras, hoje jogaria com o Palmeiras, tem 9 pontos. Está na briga ali com o Ituano e com o Botafogo, que tem 8. Mas o Palmeiras com 10 vai se classificar. O Mirassol é um dos grandes candidatos, hein?
Isso a gente está falando do Palmeiras e do Mirassol, né? Falamos do Corinthians 10 pontos, Água Santa 7, seria Corinthians e Água Santa as quartas de final hoje, mas o Guarani tem 7 também e a Inter tem 6. Esse grupo está bem equilibrado para ver quem vai jogar com o Corinthians. No grupo do Palmeiras, o Mirassol tem 9, o Ituano tem 8, e o Botafogo, que perdeu, já falei para vocês, tem 8 também. E o Ituano só não assumiu a liderança porque ele perdeu para o Santos na Vila Belmiro por 2-1. E fez um grande jogo, hein? Achei que foi um grande jogo de Santos e Ituano. O Santos fez 1-0 com o Marcos Guilherme. Depois o Caio empatou. Jogo igual, jogo pegado e tal. Até que o Ricardo Goulart fez seu primeiro gol com a camisa do Santos. Colocou o Santos em segunda colocação na zona de classificação. E o Ituano, com esses 8 pontos, saiu da zona de classificação. Então hoje jogaria Palmeiras e Mirassol. E jogaria Santos e Red Bull Bragantino, que perdeu do São Bernardo. Que campanha! O São Bernardo é a melhor campanha entre os 16 participantes do Paulistão. 1-0, gol do Vitinho, em cima do Bragantino, lá no 1º de maio, em São Bernardo do Campo. E o São Bernardo tem 11 pontos, tranquilo, porque o São Paulo tem um jogo a menos. Mas se ele ganhar esse jogo a menos, ele vai a 10. Então o São Bernardo está caminhando para fazer jogo único nas quartas de final em casa, né? Vamos ver aí a sequência do São Bernardo. Claro, vai vir muito jogo difícil. Semana que vem tem jogo com o Corinthians e Itaquera, mas tem um time muito bem armado e muito competente. E o adversário hoje do São Bernardo seria o São Paulo, que ganhou de virada num sufoco. O Rogério Ceni não definiu o time ainda. É a sexta rodada para o São Paulo, a quinta, que ele tem um jogo a menos. E aí ele tirou o Rafinha, o Igor Vinícius, e tirou o Miranda, e colocou o Diego, enfim, deixou o Caleri no banco, colocou o Éder. Rapaz, eu sei que o São Paulo foi uma salada mista no primeiro tempo, e aí num erro bizonho ali do Diego Costa, enfim, de todo mundo, numa cobrança de lateral, a bola foi lançada para a área, o jogador da ponta driblou o Jandrei, que fez o pênalti. Fez o pênalti, o Luca cobrou, 5º gol do Luca na competição, chegou junto com o Ronaldo. 5 Ronaldo, do Inter de Limeira, 5 Luca da Ponte. Aí você tem o Dadá do Água Santa com 3, o Zeca do Mirassol com 3, o Todinho com 3 e o Caleri com 3. Bom, 1-0 para a Ponte. São Paulo conseguiu empatar aos 41 minutos do segundo tempo. Finalmente, quando já estava Caleri em campo, quando estava Nicão em campo, saiu o Marquinhos, entrou em campo, Marquinhos cruzou, Sara de cabeça, uma linda testada, 1-1. Maravilha. Empate já estava tirando São Paulo do sufoco. Quando a Ponte Preta errou numa saída de bola, o Caleri foi lá, fez o seu terceiro gol e fez a vitória do São Paulo por 2-1. A Ponte desperdiçou a chance, né, sensacional se ela vence, de ficar na liderança com o Red Bull Bragantino. Caiu para a terceira colocação com 7 pontos. E pior, deixou o São Paulo vivão no campeonato. O São Paulo estava na zona do rebaixamento. Aí com essa vitória, São Paulo foi a 7. E aí a situação ficou mais confusa, né? Por quê? Porque hoje o Novo Horizontino é o lanterna com 1. A Inter com 6 e o Santo André com 6 são os times que poderiam cair, né? Então você vê que a situação da Ponte ainda é complicada, tem que tomar muito cuidado. E a Ferroviária perdeu essa vice-liderança para o São Paulo, porque ficou no empate com o Santo André por 2-2. Né? O Júnior Todinho fez o gol do Santo André, o Rafael Luiz empatou, aí depois o Gustavo Nescau fez 2-1 e o Bruno Leonardo empatou. Moral da história, o Santo André, com esse empate, ele caiu para lanterna do grupo D, situação assim para brigar contra o rebaixamento por enquanto, embora está tudo muito disputado ali. E a Ferroviária tem os mesmos 7 pontos do São Paulo, mas perde nos critérios e o São Paulo tem um jogo a menos. Então para a Ferroviária também foi ruim, então é preciso ter muito cuidado. Bom, já com o Palmeiras em campo, o Palmeiras voltou no domingo, mas quarta-feira o Palmeiras já joga, hein? Nós vamos para a 7ª rodada. E eu vou passar para vocês aqui os jogos da 7ª rodada. Começa amanhã, na verdade, hein? Terça-feira, com Santo André e Novo Horizontino. Olha, é um jogo desesperador para o Novo Horizontino e também para o Santo André. O Santo André tem aquela situação, se ele vence, ele vai a 9 e fica ali com o mesmo número de pontos do Santos, brigando pela classificação. Mas se ele perde, ele fica ali próximo da zona do rebaixamento, ou pode fechar na zona do rebaixamento e dar vida para o Novo Horizontino. Terça-feira, 19 horas, esse jogo no Bruno José Daniel, em Santo André. Depois na quarta-feira, às 19 horas,
Ponte e Botafogo, dois times que perderam na rodada, dois times ali, a Ponte, se vence, ela sai de sétimo, ela vai para 10, o mesmo número de pontos do Bragantino, quer dizer, brigando para a classificação, mas se não vence, vai começar a correr risco. E o Botafogo é a mesma coisa, o Botafogo é o lanterna do seu grupo com 8 pontos, porém se ele vencer, ele pode até terminar na liderança, dependendo do resultado do Palmeiras. Então um jogo importante para os dois. Aí a gente tem na quarta-feira Ferroviária e Palmeiras. Certamente o Palmeiras vai com seu time reserva, time misto, alguma coisa assim, porque vem do Mundial. Eu acho isso. Mas de repente, eu estou acreditando que o Palmeiras não vai com força máxima para Araraquara. Mas para Ferroviária é decisivo, está brigando com o São Paulo. Se perde esse jogo e o São Paulo ganha depois, o São Paulo abre e ainda com um jogo a menos. Então esse é jogo decisivo para o Ferroviária e para o Palmeiras. Tá líder com 2 pontos e tal, por isso que eu acho que vai com o time reserva. Mas enfim, o time reserva é forte do Palmeiras. E às 21h30, não, às 19h ainda da quarta-feira, Ituano e Guarani. Outra briga por classificação. O Guarani tem o mesmo ponto do Água Santa, que hoje está brigando, hoje é o vice-líder do grupo A. E o Guarani, né, com o Água Santa. E o Ituano, que vai jogar em casa, precisa reagir, porque ele vencendo, ele vai a 11 e vai brigar para o aniversário do Palmeiras também. Então esse jogo é importante para os dois. 21h30 nós temos Corinthians e São Bernardo, líder do A contra líder do B. Sensacional esse duelo aí. Aí depois na quinta-feira nós vamos ter Bragantino e Água Santa, né? Bragantino líder do A contra o Água Santa vice-líder do B. Bom jogo. Né? O Bragantino correndo atrás da reabilitação e o Água Santa mostrar que está reagindo realmente. Aí outro grande jogo na quinta-feira, hein? 19 horas também, Mirassol e Santos. Mirassol hoje é o vice-líder do grupo B, C, e o Santos é o vice-líder do grupo D. Os dois com 9 pontos. Jogaço e Mirassol, jogaço. E às 21h30 da quinta-feira, no Morumbi, São Paulo Inter de Limeira. A Inter, ameaçada pelo zona do rebaixamento, precisa vencer para tentar brigar por classificação e se afastar lá de baixo. E o São Paulo, claro, para não de repente o São Bernardo perde para o Corinthians, ele ganhando, ele fica com um ponto atrás do São Bernardo e um jogo a menos, ele pode se transformar líder. É outro grande jogo no Morumbi, quinta-feira, 21h30. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.